Então, pessoal, vamos lá. Desculpem por esse inconveniente, não sei o que que aconteceu. Até perguntei no grupo da faculdade aqui se alguém estava tendo problema, porque eu estou tentando já tem um tempão e não consegui. Então, vamos lá. Gente, olha só, a gente está na unidade 4.2. Isso significa que na semana que vem a gente encerra o nosso conteúdo teórico, né? E aí depois a gente fica guardando pela prova. E aí a gente não vai ter mais aula online para conteúdo, né? A gente não vai ter mais conteúdo teórico para apresentar. Aí eu vou preparar alguma coisa para que a gente se encontre depois, né? Na semana que vem eu explico direitinho. Para a gente fazer talvez uma revisão, alguma coisa assim, né? Porque tem semana que vem, tem a outra e depois é a prova oficial 2. E essa prova oficial 2 ela vai ser no mesmo formato da oficial 1, né? A gente vai fazer ela online também. Então, para a gente se adiantar aqui, nessa unidade 4, ela fala várias coisas sobre educação em saúde. Em alguns momentos, ela vai ser bem repetitiva. Porque o que acontece? A gente já estudou reação adversa a medicamento, evento adverso, a gente já estudou isso na unidade passada e antes já tinha sido dito isso também. E hoje, nessa sessão 4.2, o autor ele fala de novo sobre reação adversa a medicamento. E nós vamos dar uma passada, então, em relação a isso. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar, né, quando a gente ingressa no mercado como farmacêuticos, a gente fica com muito medo, né, a maioria que não tem muita experiência, a gente fica com muito medo de indicar algum medicamento e o paciente ter reação adversa. Né? A gente fica com medo de fazer uma indicação e ela está errada. A gente fica com medo de, mesmo se a indicação estiver certa, o paciente tiver algum tipo de reação ruim, de dar uma alergia, né? Então, é muito normal a gente sentir esse medo. A gente fica assim por um tempo. Tô falando especificamente da gente que trabalha no balcão, né? Que vai trabalhar na farmácia comercial, no varejo mesmo. E aí a gente fica com esse medo de indicar. Quando a gente é farmacêutico hospitalar, faz parte da nossa prática profissional diária, principalmente o farmacêutico clínico, vigiar se o paciente vai ter reação adversa. Então, não é o farmacêutico que indica, o médico que indica, e o farmacêutico acompanha. E aí acontece que, com o tempo, o farmacêutico ele fica treinado para poder identificar que aquilo ali é uma reação adversa, aquilo ali que o paciente está sentindo é uma reação adversa. Então, quem já é experiente no balcão da farmácia vai entender o que eu vou dizer. A gente que olha a pressão de paciente sempre, às vezes, não por julgamento, mas só de você observar o paciente, você vê que ele não está com a pressão alta. Mesmo sem você medir, você sabe, olhando a cara do sujeito, você consegue ter uma ideia de que não, ele não está com a pressão alta. Ou você conhece o paciente, né? Porque ele sempre vai lá para fazer isso e tal. Então, tipo, o que eu quero dizer é que você vai ficando treinado. Entende? Às vezes a pessoa começa a relatar algum sintoma para você, na sua cabeça já fica passando um monte de coisa sobre o que você indicar, porque a sua mente fica treinada para aquilo, né? Quem é farmacêutico de balcão, quem é farmacêutico de farmácia, né? Que faz muita indicação, você fica treinado para indicar. Sua mente, com o tempo, ela vai ficando treinada para aquilo. O seu ouvido é treinado para ouvir o que o paciente está falando e você sua mente associa o que outra pessoa também sentiu, o que outra pessoa também tomou. Né? Então, eu digo assim, quando você vai iniciar o seu trabalho numa farmácia, você precisa de ser uma pessoa extremamente atenciosa, de ouvir bastante o paciente. Não conversa fiado, sabe? Mas prestar bastante atenção nos sintomas que o paciente relata para você. Porque, de acordo com aquele sintoma que ele relata, se ele tiver com a receita, ótimo, você já vai saber o que, que faz quando está sentindo aquilo, entende? Então, com o tempo, você vai ficando treinado para fazer indicação. Às vezes, a pessoa te mostra uma lesãozinha na pele, você já consegue identificar, isso aí é alergia, isso aí é micose, né? Quando a gente acaba de formar e vai trabalhar, a gente tem muito desse tipo de dúvida. E aí, com o tempo, a gente vai ficando bem treinado. E é isso que acontece com o farmacêutico clínico que atua no hospital. Ele fica bem treinado
para trabalhar com reação adversa, porque o hospital, ele precisa prevenir o máximo possível reação adversa ao paciente, né? Via de regra, o cara já está internado porque ele está com problema. Então, ele fica lá tomando medicamento e sendo monitorado para que aquilo não piore. Então, essa parte da reação adversa a medicamento, dentro do hospital, ela é muito importante. Né? Não que na farmácia não seja, tá? Mas acaba que na farmácia, às vezes o paciente tem alguma reação e você não fica nem sabendo, a não ser que você faça um acompanhamento. Mas no hospital, você faz parte da sua rotina, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas reações adversas, sobre a farmacovigilância e a notificação, que é quando o farmacêutico ele notifica que o paciente está tendo reação adversa, né? E aí o que acontece? Na farmácia, no balcão, você não tem que notificar, a notificação ela é espontânea, né? Se a pessoa vier relatar, você vai lá no site da Anvisa e notifica se você quiser. Agora, no hospital, você tem que notificar as reações adversas a medicamento. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos ver um pouquinho também sobre como é feita a pesquisa clínica para um medicamento ser lançado no mercado, né? E a educação sanitária. Então, a gente já viu nas aulas anteriores que a reação adversa ao medicamento é uma resposta ruim quando o paciente toma aquele medicamento. Então, ele toma para resolver um problema, e quando ele tem reação adversa a medicamento, ele desenvolve um outro problema. Né? Então, o medicamento ele faz bem por um lado e, por outro lado, ele desencadeia uma reação ruim. E aí, essas reações, elas podem ser previstas na bula do medicamento, né? É como eu sempre falo para vocês, e não canso de repetir, que a bula do medicamento, ela precisa ser uma fiel companheira do farmacêutico. Ali é que vão estar todas as informações que você precisa saber sobre aquele medicamento. Né? As informações, assim, práticas, né? A gente costuma dizer, assim, que farmacêutico tem que sempre estudar, tem que ler muito, tem que estar por dentro das novidades. Sim, tudo isso é verdadeiro, mas a partir do momento que o farmacêutico se habitua a conhecer as bulas dos medicamentos, já é meio caminho andado, porque ali tem as informações mais importantes na mão que você precisa saber na hora, né? Então, normalmente, essas reações, elas vêm previstas na bula, porque quando eles vão fazer os testes dos medicamentos, algumas pessoas apresentam reações. E aí, todo tipo de reação que é apresentada durante essas pesquisas, né, durante esses testes de medicamento, precisam ser relatadas para saber se vale a pena aquele medicamento ir para o mercado. Vocês estão vendo agora, por exemplo, a confusão que está por causa da cloroquina ser empregada na Covid. Por que está uma confusão? Porque resolveram testar se o vírus reage, se o vírus morre quando ele entra em contato com a cloroquina. E aí, nesses testes, a maioria dos testes que foram feitos com mais de 1.000 pessoas, porque assim, até para fazer teste, você tem que ter uma população considerável. Não adianta você fazer teste com 10 pessoas, com 20 pessoas, né? Tem que ser uma coisa grande, porque quanto mais gente tiver envolvida no teste, mais reações vão ser possíveis de acontecer, se é que vão existir. Então, o que está acontecendo nessa pesquisa da cloroquina? Os estudos sérios com mais de 1.400 pessoas estão mostrando que não vale a pena, porque a cloroquina não traz um benefício esperado e ainda por cima traz reação adversa. Então, o que eles fazem? Quando que eles usam a cloroquina? Quando já não tem mais o que fazer com o paciente. Eles já tentaram de tudo, o cara está na UTI, já tem dias, não tem mais o que fazer. Então, a gente tenta a cloroquina, porque vai que funciona, sabe como? É mais ou menos nesse esquema, né? E aí, por isso que não pode ser dado a todo mundo, porque ele existe uma possibilidade grande de reação. O que acontece? Os medicamentos, todos eles vão ter uma faixa de toxicidade,
sabe? Todos eles. A gente está usando uma droga, né? O medicamento, ele é uma substância estranha ao nosso corpo. Então, ele é uma droga, ele vai fazer um efeito no seu corpo artificial, digamos assim. Então, é normal que se tenha, realmente, é normal que se tenha reação mesmo a esses fármacos, né? Então, quando vai se fazer um teste, já se faz um teste esperando que algumas pessoas vão ter reações negativas. E aí, então, todo remédio tem a sua toxicidade. E aí, nesses testes, se define o quão seguro aquele medicamento é, sabe? E essa segurança, ela é determinada exatamente pelas coisas que as pessoas sentem quando estão testando aquele medicamento, quando eles estão na fase de teste. E para além disso, quando acabam as fases de teste e o medicamento chega no mercado, como que se vai saber se realmente o medicamento é seguro? Imagine só se o medicamento foi testado, sei lá, em 10 mil pessoas. Então, você tem lá uma série de reações, você tem um monte de coisa relatada em relação àquele medicamento, só que, quando você lança isso no mercado, são milhões de pessoas que vão consumir. Não são 10 mil, não são 20 mil, não são 30 mil, é muito mais que isso. Então, as possibilidades de surgirem reações, elas continuam para depois das pesquisas. E isso precisa ser investigado. A única forma que existe de investigar se o remédio realmente continua sendo seguro, né, se ele não traz nenhum tipo de reação, é através das notificações das reações adversas. Então, olha só, muito tempo atrás, né, na década de 60, foi lançado um medicamento no mercado, e esse medicamento, ele foi lançado com o objetivo de reduzir enjoo em grávida. E aí as mulheres começaram a tomar aquele medicamento. Então, veja bem, para ele ser lançado no mercado, ele passou pelos ensaios clínicos, ele passou pela fase de pesquisa e foi aprovado, né? Foi aprovado como sendo um medicamento seguro. O que significa isso? O benefício que aquele medicamento promove é maior do que qualquer tipo de risco que ele venha oferecer. Então, ele é seguro, né? Aí, então, ele foi lançado no mercado, as mulheres grávidas começaram a tomar, e aí, daqui a pouco eu falo, tá, Letícia, das reações da hidroxicloroquina. E aí, o que aconteceu? Depois de um certo tempo de mercado desse medicamento, as pessoas estão, as mulheres começaram a ganhar neném com deformidades. Então, começou a nascer neném sem braço, neném sem perna. E você imagine bem que na década de 60 você não tinha ultrassom, sabe? Eu estou dizendo isso porque ó, eu nasci em 1982, a minha mãe não fez nenhum ultrassom, nenhum. Quando ela foi me ganhar, ela foi, se for menina, vai chamar Sara, se for menino, vai chamar Paulo. Né? Então, na década de 60, eu nasci em 80, na década de 60 não tinha ultrassom. As mulheres tomavam os remédios, o pré-natal, o acompanhamento de pré-natal, ele consistia em ouvir o batimento pelo estetoscópio, só depois de 3 meses. Ele consistia em medir a barriga para ver se estava crescendo, né? Não tinha ultrassom, você não conseguia ver o neném lá dentro da barriga da mãe, né? Então, depois de um certo tempo, as crianças começaram a nascer com deformidades. E aí, por conta dessas notificações, cruzou-se as informações de que aquele remédio causava esse tipo de problema, que foi a talidomida, né? Então tipo, a talidomida hoje, ela ainda é usada, né? Ela não mais para enjoo de grávida, ela era usada para isso. Hoje, ela é utilizada na hanseníase, né? Ela é um tratamento para hanseníase. E quando a pessoa vai usar, ela precisa de assinar diversos termos, se for mulher, né? De que não vai engravidar, não pode engravidar naquele período, e depois que para de tomar, leva um certo tempo para poder engravidar de novo, porque tem esse efeito teratogênico, ou seja, ele deforma o feto, né? Então, gente, a notificação da reação adversa, ela é muito importante porque ela vai definir né, na hora que o negócio já está no mercado, pós-pesquisa, pós-ensaios clínicos, né, a gente vai saber se aquele medicamento ele realmente é viável. Veja o caso do Vonal. O Vonal, ele era um medicamento também utilizado ele é utilizado para enjoo,
e ele é um medicamento excelente para enjoo. Ele é tão bom que os pediatras, ele não existe na apresentação em líquido, né? Ele é um comprimido de dissolução oral. O que, que significa isso? De você pegar o remédio, botar na língua, esperar ele dissolver para depois engolir. Ou seja, a absorção dele é ultra rápida, né? Por isso que o nome comercial dele é Vonal Flash, porque ele faz um efeito rápido. Ele não é sublingual, não é de botar debaixo da língua para ter uma absorção imediata. Ele é flash, ou seja, ele dissolve na boca, ele já desce dissolvido. Então, ao invés de esperar meia hora, com 10, 15 minutos, já se tem o efeito antiemético, né? Já se corta o enjoo. E aí, o que acontece? Até então, ele era considerado um medicamento seguro para grávida. Eu tomei Vonal a minha gravidez inteira, porque eu tive enjoo a gravidez praticamente inteira. Eu melhorei dos meus enjoos mais ou menos no 6º mês. Eu tomei Vonal o tempo todo, porque era considerado um medicamento seguro. E vou ser bem franca com vocês. Não foi o obstetra que me prescreveu. Fui eu que tomei por minha conta, porque eu sabia que era liberado para gestante. O meu obstetra, na época que ele estava me acompanhando, ele me prescreveu Dramin, que para mim não resolvia nada. E ele disse que se o Dramin não resolvesse, que era para eu insistir muito no Dramin, que se o Dramin não resolvesse, que era para eu utilizar a Meclin, que é a meclizina. Ele, em nenhum momento, ele disse para eu tomar Vonal. Nenhum momento. Né? Eu tomei porque eu sabia que ele era indicado para gestante. E aí, agora, há pouco tempo, descobriu-se que muitas crianças nasceram com deformidades orofaciais, crianças de mães que tomaram Vonal durante a gravidez. Então, veja como é que funciona Então, o Vonal agora não pode mais para grávida, está proibido, né? Então, veja só a situação que é. Quando se faz um teste sobre medicamento, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho, nesse teste, algumas pessoas vão apresentar reações, não são todas. Então, essas reações, elas vêm previstas na bula, tipo assim, 10% sentiram tal coisa, 1%, 0,01% sentiu tal coisa. Então, tipo assim, você já sabe, está previsto na bula, que existe uma pequena possibilidade da pessoa ter aquele tipo de reação, mas ela é prevista, né? E aí, quando o medicamento chega no mercado, aquilo que não foi previsto na bula pode acontecer. Isso é que é importante de notificar. Eu tomei já. Isso aqui é importante de fazer por isso que é importante fazer esse tipo de notificação. Agora, voltando ao caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, o que acontece? São medicamentos, né? Então, a cloroquina, ela foi inventada para malária, né? Porque ela é potencialmente tóxica para o parasita. Então, aí, o que aconteceu? Como ela é muito tóxica aos parasitas, testaram para ver se dava certo também no vírus, né? Se esse efeito se estenderia para o vírus. A hidroxicloroquina, ela é uma outra forma da cloroquina, né? Ela tem hidroxilas a mais, por isso que é hidroxicloroquina. E aí, só que quando a cloroquina ela foi inventada para ser um antimalárico. E aí percebeu-se um efeito muito positivo em processos autoimunes, em inflamações autoimunes. Né? Então, ela é muito usada em artrite reumatoide, ela é usada para alguns pacientes que têm lúpus. Né? Então, ela foi elaborada com uma finalidade. Depois que ela já estava no mercado, descobriu-se outra finalidade dela e que tornou-se a finalidade principal. Então, a hidroxicloroquina hoje, ela é utilizada por pacientes que têm artrite reumatoide, lúpus. Ela é padronizada no estado, né? Ela é padronizada na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, não como antimalárico, mas como um medicamento para lúpus, para artrite reumatoide e tudo mais. Só que ele é um remédio potencialmente tóxico. O tempo de meia-vida dele é longo, ou seja, a pessoa toma hidroxicloroquina hoje, ela age no corpo por 24 dias, sabe? E a pessoa toma todos os dias, então ela tem um tempo de meia-vida longo e um efeito cumulativo, porque se eu tomar hoje vai durar 24 dias,
Amanhã eu tomo e ainda tem do de hoje. Daqui 24 dias eu tomo e ainda tem daquele, né? Então, ela tem um efeito, digamos assim, cumulativo. E aí, ela pode causar, o efeito mais perigoso dela é que ela pode causar arritmia. E dependendo do tipo de paciente, se for um paciente hipertenso, se for um paciente diabético, que não tem nada a ver com o coração, mas o diabético, ele já é um paciente mais fragilizado. Então, a hidroxicloroquina, ela pode piorar muito a situação do paciente, porque ela tem esse efeito colateral no coração, ela não é efeito colateral, ela tem essa reação, né, no coração, né? Ela causa um problema nos batimentos cardíacos, fora a toxicidade dela. Então, não é recomendado que se use a hidroxicloroquina. Testou-se para ver em pacientes em estado crítico. E aí, igual a Letícia está comentando aí, as pessoas começaram a comprar nos sintomas iniciais. Olha só o que acontece, olha só o problema. É um remédio tóxico, é um remédio perigoso, que pode causar reações cardíacas. Se for um cara que já tem problema cardíaco, ele tem um risco muito maior. E aí as pessoas ficaram tão desesperadas com o Covid que começaram a comprar. Tanto é que o governo foi lá e colocou ele como medicamento controlado, em princípio, né? Agora estão liberando aí a torta e a direita, já faz parte até de um tal de um kit, mas é muito arriscado, né? Ontem eu estava vendo uma nota técnica do Estado, por causa do governador estar contaminado, né? E aí o médico que está acompanhando, dizendo assim, que se ele for para UTI, se ele estiver em estado grave, que pode ser que ele teste a hidroxicloroquina, mas que não é uma coisa que ele pensa para o tratamento hoje, entende? Porque é muito mais perigoso do que benéfico. Então, um médico, ele tem sempre a responsabilidade de avaliar a relação do risco e o benefício, né? Então, se o benefício que o remédio pode provocar supera o risco que a pessoa corre, vale a pena arriscar. Quando que vale a pena arriscar em testar uma hidroxicloroquina se vai funcionar? Se a pessoa estiver nas últimas, já não tem mais o que fazer, já está entubada, já está na UTI, não tem o que fazer, é como se fosse assim, não tem o que perder, então vamos tentar, né? Se der alguma reação, pelo menos salvei a vida do sujeito. É bem por aí, sabe? Então, não é seguro utilizar a hidroxicloroquina sem recomendação. Tem uma ex-aluna minha da noite, que ela é uma menina nova, agora que ela deve ter feito uns 30 anos, e ela tem artrite reumatoide e ela usa a hidroxicloroquina. E eu fiquei sabendo dessa condição dela, da época que eu trabalhava na farmácia de alto custo e ela pegava a hidroxicloroquina pela farmácia de alto custo. Foi aí que eu fui saber que ela tinha esse problema de artrite reumatoide. E a hidroxicloroquina ajudava muito a amenizar as dores dela. Ela sentia muita dor nas articulações, dor no corpo, né? E o que ajudava era isso. Só que ela dizia assim, teve uma época que ele ficou em falta. Aí ela falava assim, professora, eu sinto muita dor nas minhas articulações sem esse remédio, mas em compensação, eu não tenho mal-estar, eu não tenho moleza, eu não tenho enjoo. Então, ela mesma não sabia avaliar se era melhor sentir as dores que ela sentia da artrite, ou se era melhor sentir todas as coisas que a hidroxicloroquina fazia com ela. Então, é um remédio tóxico, esse é o perigo. Agora, falando ainda, né, da questão da Covid, o que tem acontecido? Em alguns lugares onde está tendo um pico epidêmico muito forte, né, como, por exemplo, em São Paulo, em Belém, Manaus, eles estão testando um outro protocolo que já começou a ser usado aqui no estado também. Esse protocolo é assim, quando a pessoa começa a apresentar os sintomas, aí ela utiliza a ivermectina. A ivermectina, então, até então, ela é considerada um medicamento antiparasitário. Então, ela combate a vários tipos de verminose, piolho, sarna. Então, ela é um medicamento de amplo espectro, né? E aí, então, o que aconteceu? Eles começaram a testar a ivermectina. A pessoa toma 3 comprimidos em dose única da ivermectina e toma 5 dias de azitromicina, que é um antibiótico também de amplo espectro. Então, o que acontece? A azitromicina, ela não combate vírus.
A azitromicina, ela combate bactéria. Mas como ela tem um amplo espectro, espera-se que ela atue atrapalhando a reprodução do vírus. Porque, gente, só para a gente abrir um parêntese aqui, existem vários medicamentos, tipo o metronidazol. O metronidazol, ele é um antifúngico, só que ele é antibiótico também. Entenderam? Então, espera-se que a azitromicina, ela ajude a combater essa questão do Covid, do coronavírus. Aí, o que que acontece? Esse esquema, usar as 3-ivermectina em dose única, 5 dias de azitromicina, não cura a pessoa da Covid, mas não deixa a doença evoluir. Então, as pessoas não têm ficado grave e nem morrendo depois que elas iniciaram esse protocolo, né? E aí a gente ouve as coisas pela televisão e tal, mas eu conversei com uma pessoa que mora lá, que é farmacêutico, que trabalha em drogaria lá, né? E disse que, e me contou, só um momentinho. E aí, então, eu estava conversando com essa, ela é uma aluna minha, né, do meu curso online, e aí eu estava conversando com ela disse assim, primeiro ela me contou como que está a cidade dela. Ela mora perto de Manaus, ela mora numa cidade menor, perto de Manaus. E aí ela disse para mim assim, que a cidade dela tá um caos no sentido da saúde, porque todo mundo da cidade praticamente está com Covid, só o público que não está sendo acometido é o público infantil, segundo ela. E aí o que que acontece? Os postos de saúde não funcionam mais só para Covid. Tipo assim, todos os lugares que as pessoas vão ter atendimento médico é para Covid. Diz ela assim que não tem um consultório de um cardiologista funcionando. Não tem um consultório de um dermatologista funcionando, que virou mesmo que um caos. Todo mundo foi recrutado para trabalhar no Covid. Então, os postos de saúde viraram hospitais de campanha, né? Aí ela estava me contando que as farmácias viraram consultório. Então, tudo que as pessoas sentem, as pessoas vão na farmácia, né? Elas não tem para onde ir mais, só na farmácia. Aí, o que que acontece? Quando elas começam a desenvolver esses primeiros sintomas, eles estão fazendo isso. Ela que trabalha na farmácia, ela me disse, professora, a pessoa chega aqui, relatou, garganta arranhando, perdeu o olfato e perdeu o paladar, a gente dá 3-ivermectina e azitromicina por 5 dias. Eu falei assim, gente, mas o antibiótico não é controlado? Ela, minha filha, aqui não tem nada controlado mais. A situação está tão caótica que eles estão vendendo antibiótico, eles estão vendendo a ivermectina para poder conter o agravamento desse tipo de doença. Aí ela falou assim, aqui na farmácia que eu trabalho, nós somos 8 funcionários. Nós 8 tivemos Covid. Só que, como eles identificaram esses sintomas, e ela disse assim que esses 3 sintomas são os mais marcantes. Garganta arranhando, perda do olfato, perda do paladar. A idade. Ela que deu na casa dela, todo mundo tomou ivermectina, mãe, pai, marido, irmãos, todo mundo tomou as 3 ivermectina e os 5 dias de azitromicina, né? E mesmo assim desenvolveram, muita gente desenvolveu, só que não agrava. Né? Então a gente ainda não sabe os mecanismos, mas é o que está funcionando. Aí eu estava conversando sobre isso num outro grupo que eu tenho de farmacêuticos, né? Até a Dayana participa. A Dayana me perguntou ontem, nesse grupo, sobre o uso da ivermectina, se era verdade que a ivermectina funcionava. Eu falei assim, olha, gente, eu não li a respeito se funciona, mas o que eu tô sabendo é de uma pessoa que mora perto de Manaus e contei essa história. Aí, uma outra farmacêutica que está no grupo, que eu não sei de onde ela é, né? E ela disse assim, olha, professora, eu tive contato com uma pessoa que teve Covid. Eu não estava com sintoma nenhum, mas eu tive contato. A minha médica, a médica da minha família, mandou todo mundo tomar ivermectina. Eu, meu marido, meus filhos, porque eu tive contato com alguém que depois testou positivo. Então, assim, os médicos já estão entrando num consenso de que o que está ajudando é a ivermectina. E isso, graças a Deus, acende uma esperança na gente, né? De não agravar a situação, tá? Fugir um pouco do assunto aqui, né?
Se eu abrir aqui, fica escuro, eles não me enxergam. Aí, pessoal, então eu fugi um pouco do assunto, que a gente estava falando de reação adversa, né? E quando a gente começa a utilizar um medicamento off-label, que significa fora da bula, né? Então, a ivermectina não está na bula dela que ela serve para COVID. Então, quando a gente começa a utilizar um medicamento fora da sua indicação principal, por exemplo, espera-se que haja algum tipo de reação. Né? A pessoa não está com parasitose, mas está tomando ivermectina. Que tipo de reação que ela pode ter? Né? Então, as reações adversas, elas sempre vão acarretar algum tipo de prejuízo. Pode ser um prejuízo gigante, mas como uma alergia, por exemplo, grave, que a pessoa precisa ser entubada, né? Mas pode ser também uma reação adversa leve, como uma dor de cabeça, um enjoo, né? Mas acaba sendo alguma coisa ruim. Quando a pessoa tem reação, normalmente ela tem reação adversa nas doses usuais. Então, a dose é um comprimido de 8 em 8 horas. E mesmo assim, a pessoa tem reação. Né? O caso da própria azitromicina é um comprimido por dia, mas a azitromicina ela costuma causar uma irritação gástrica muito grande, dá muita dor no estômago, muito enjoo. Né? Então, são reações previstas e que, mesmo assim, vale a pena usar pelo benefício que o medicamento vai proporcionar, tá certo? Só que existem fatores que vão evitar que uma reação adversa ela aconteça, e nós já falamos na aula passada, um dos fatores é você administrar a menor dose possível do medicamento ao paciente e esperar que aquela dose menor funcione e depois, se não funcionar, você aumenta gradativamente, né? Então, se você administra doses menores, as reações tendem a ser menores. Mas é a dose menor, gente, dentro da dose efetiva, né? Não adianta também eu pegar, a pessoa tá com dor de cabeça, eu partir uma dipirona no meio e dar, né? Eu preciso dos 500 miligramas, a dose efetiva são 500 miligramas no adulto, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, você pega uma bula de um remédio, ele vai te falar lá, por exemplo, você vai dar um remédio para uma criança, ele vai te falar lá de 25 a 50 miligramas por quilo. Então, para que você vai começar com 50? Começa com 25. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando você começa um tratamento e você começa da menor dose possível, aí você minimiza a possibilidade da pessoa desenvolver reação. E algumas coisas que fazem com que a pessoa possa desenvolver reação também a pessoa tomar vários medicamentos ao mesmo tempo, que é a questão da polifarmácia que a gente comentou já em outras aulas, a idade, o sexo, comorbidades, né, o gênero do paciente. Então, tudo isso tem a ver, tá, com a possibilidade dele desenvolver ou não reações adversas. Uma coisa que ontem estava falando na rádio CBN, que é uma rádio que fala muito de informação, de pesquisa, não toca música não, quase, só negócio de informação mesmo. E estava dizendo que já tem um estudo mostrando que as pessoas negras, elas têm mais chance de desenvolver COVID do que as pessoas brancas. Então, você vê que se na própria doença, né, a pessoa negra, ela, estatisticamente, o negro tem mais hipertensão do que o branco. Né? Então, se você vê que a própria doença, ela tem essas nuances, né, de acordo com o gênero, com a idade, quanto mais velha a pessoa é, maiores as chances dela ter um determinado tipo de doença, né? E então, em relação às reações adversas, também é assim. Alguns grupos de pessoas têm uma propensão maior a desenvolver reações adversas do que outros grupos de pessoas, ok? Então, olha só, quando acontece uma reação adversa, é necessário fazer a notificação. Se esse medicamento estiver sendo administrado em nível hospitalar. Em nível hospitalar, como eu disse lá no comecinho, faz parte da rotina do farmacêutico fazer essa notificação. Se for na drogaria, não é obrigação, mas a gente pode e a gente está fazendo um serviço à saúde pública quando a gente notifica, tá certo? Então, o que é reação adversa ao medicamento? Quando acontece algum tipo, o que é notificação? Quando acontece algum tipo, a gente entra no sistema da vigilância sanitária
O sistema se chama Notivisa, tá vendo aí na imagem? Tá com os dados da professora Michele. Foi ela que elaborou esse slide. Nós duas damos farmácia clínica e a gente reveza na produção do conteúdo. Esse slide foi ela que fez, por isso está no nome dela. Então, repara que é simples. Todo profissional de saúde, ele pode criar um login e uma senha de acesso no site do Ministério da Saúde enquanto profissional, né? Todo profissional, toda farmácia, toda empresa, né? Então, aqui, você entra, você acessa a Notivisa e você vai preencher os campos que eles vão te perguntando. Então, é muito intuitivo, você não tem que chegar lá e digitar paciente fulano de tal, tomou tal coisa, sentiu tal coisa. Não é assim que notifica. Quando você acessa o sistema, vão ter os campos para você preencher, né? Então, assim, eles conseguem contar esses dados, né? É quantitativo. Então, através dessas notificações, é que a gente tem o sistema de farmacovigilância. A farmacovigilância, ela é uma ciência que trabalha com notificação, né, que diversos profissionais de saúde podem fazer. Essa farmacovigilância, o nome farmacovigilância já sugere, né, que é você vigiar o efeito do fármaco. Então, sempre quando a gente notifica alguma coisa, significa que a gente está contribuindo para saber dos efeitos que aquele medicamento pode produzir, além dos efeitos que ele já produziu quando ele foi testado, tá certo? Então, olha, num hospital isso conta muito. Vocês já devem ter ouvido falar que não é tão fácil assim a gente conseguir um trabalho de farmacêutico hospitalar. É bem difícil. Tem hospitais que não aceitam farmacêuticos inexperientes na área, né? Tem hospitais que aceitam. Exemplo, só para não tirar a esperança, né, de quem deseja trabalhar em hospital. O Hospital Evangélico de Vila Velha aceita farmacêutico recém-formado. O hospital aqui, o IFA, aceita recém-formado. O Hospital São Pedro também, tá certo? Então, a maioria não aceita, tá? É uma realidade. A maioria dos hospitais, ela prefere farmacêuticos que tenham experiência. Por conta daquilo que eu comentei com vocês, sobre a gente ficar treinado a saber que tipo de reação que a pessoa vai ter, ou se aquilo que a pessoa está tendo é uma reação a medicamento. Né? Então, o farmacêutico ele fica treinado com isso. O que você pode fazer para você ter experiência? Fazer estágio. O estágio, ele conta como experiência, ok? Então, exemplo, eu tenho uma prima que é farmacêutica e ela é farmacêutica hospitalar. A gente se formou na mesma época, ou seja, 16 anos atrás, e ela sempre trabalhou em hospital, ela nunca trabalhou em outra área. E aí, só que como que ela fez para conseguir trabalhar no hospital? Quando ela estava na faculdade, ela foi fazer estágio no hospital. E ela fez estágio não remunerado, ela foi lá no hospital com a cara e com a coragem, pediu se ela podia estagiar de graça, porque ela queria aprender o serviço, e ela ficou meses trabalhando de graça para adquirir experiência. Né? E aí ela fez em vários hospitais, ela fez isso em vários hospitais, ela ficava um tempo em um e ia para outro. Né? Então, tipo, quando ela se formou, apesar de ser recém-formada, ela já tinha bastante experiência de estágio, e aí ela conseguiu uma vaga muito, muito rapidamente em hospital. Né? E aí, depois que a pessoa consegue uma vaga em hospital, ela não fica mais sem, né? Porque os outros hospitais também querem pessoas experientes. Então, a tendência é a você conseguir melhorar a carreira. Não é fácil você ingressar, mas depois que você está lá também, não é fácil você sair, né? E aí, então, basicamente, para você trabalhar em um hospital, ou você inicia com estágio, assim, de graça, né? Ou estágio remunerado, quando ofertam vagas, ou por alguém te indicar, tá certo? Mas existem alguns que aceitam. E aí, por que que é importante? Porque faz parte desse trabalho de identificar. Poxa, aquele farmacêutico é fera, porque ele consegue de cara já saber, ó, é reação, tá acontecendo algum tipo de reação ali. Ele trabalha muito essa questão da farmacovigilância no ambiente hospitalar. Né? Então, olha só,
Quais são essas habilidades que o farmacêutico clínico hospitalar ele precisa ter? Entendimento adequado ao próprio conceito de reação adversa e de farmacovigilância. Então, você tem que saber identificar se o cara está tendo um efeito colateral ou se é uma reação adversa. Que tipo de reação adversa é essa? É um evento? É uma alergia? É uma hipotensão, né? Então, o farmacêutico ele tem que saber, pelo menos, o que é. Senão, ele vai relatar uma reação adversa de algo que não é uma reação adversa. Né? E a própria farmacovigilância. Ele precisa efetuar a notificação das reações adversas de acordo com as orientações que estão na Anvisa. Ele precisa ter conhecimentos institucionais necessários ligados ao local que ele pode atuar quando existe uma suspeita de RAM, né, que é reação adversa ao medicamento, sempre de acordo com o Programa Nacional de Farmacovigilância. Então, o farmacêutico hospitalar, quando ele detecta um problema relacionado a medicamento, né, uma reação adversa a medicamento, ele ele precisa agir, ele não pode esperar o médico autorizar, ele tem que agir, ele precisa de agir, e existem protocolos para esse tipo de ação. O que o farmacêutico pode fazer, como ele pode fazer, né? Esses protocolos são muito bons porque eles direcionam o que fazer se o paciente sentir tal coisa, né? Então, ele é bem didático, ele é bem simples de ser seguido. Alguém de vocês tem interesse em trabalhar em hospital, gente? Ou não? Ou a maioria quer farmácia mesmo? Ninguém? Então, olha só, existe uma classificação que é utilizada. Ah, o Sérgio quer trabalhar em hospital. Isso aí, olha, bem legal. Já tenta conseguir, Sérgio, estágio. Procura conseguir estágio, porque é uma forma de você conseguir já adquirir experiência, mesmo ainda estando na faculdade. Tipo, gente, olha, não vou enganar vocês, não. É um trabalho maravilhoso, mas o farmacêutico hospitalar, ele trabalha por escala, né? Ele tem grandes possibilidades de ganhar bem, principalmente se ele trabalhar na área da oncologia, da farmácia clínica oncológica, né? O farmacêutico oncológico, ele é raro, ele é um profissional raro, e é um profissional muito requisitado, né? O farmacêutico clínico da área da oncologia. Na época que eu me formei, eu conheci uma farmacêutica que tinha feito uma pós-graduação em oncologia. E ela era super requisitada. Todo mundo queria que ela trabalhasse, porque ela sabia preparar medicamento quimioterápico, ela sabia fazer a parte do acompanhamento do paciente e tal. Então, é um profissional muito requisitado. Vale muito a pena, tá? Se você quer ingressar num hospital sem experiência, se especialize em oncologia, que é uma área bem precária de profissional, né? Até porque é difícil de você achar uma pós-graduação, né? Então, vale muito a pena. Gente, em relação a essas classificações, quando a gente vai notificar, tem então classificação do tipo de reação adversa. Tem então tipo A e tipo B. A reação adversa do tipo A é um efeito farmacológico aumentado, mesmo em doses habituais, e é também dependente da dose administrada, com alta morbidade e baixa mortalidade. O que significa isso? Alta morbidade é que acontece muitos casos, mas baixa mortalidade, poucas pessoas morrem, tá certo? E esse tipo de reação, ela pode ser evitada com ajuste da dose. Então, lembra que eu comentei com vocês que uma das formas da gente prevenir reação adversa é começando pela menor dose possível. Uma outra forma também, que eu acho que eu falei na aula passada, por exemplo, a pessoa vai iniciar um tratamento com um antidepressivo. Então, o antidepressivo, ele provoca várias reações adversas logo no início do tratamento. Então, o que a gente sugere para o paciente? A gente, enquanto farmacêutico, começa tomando meio comprimido. Depois de 1 ou 2 semanas, você começa a tomar o comprimido inteiro, né? Para o organismo ir se adaptando. Mesma coisa um paciente que vai começar a fazer um tratamento com a metformina para diabetes.
A metformina, ela causa muito problema gástrico. Então, o que a gente indica? Se o cara tem que tomar de manhã, de tarde, de noite, passa a primeira semana tomando só de manhã. Depois você começa a tomar 2 vezes, depois 3 vezes, né? Para ver essa questão de você minimizar as reações adversas de acordo com a dose. E aí o organismo vai adaptando e aí a pessoa vai aumentando essa dose, né? Então, essa reação do tipo A, ela é essa mais comum, né? Que a gente tem, sabe que pode acontecer, está previsto na bula, que quanto mais alta for a dose, mais a pessoa tem possibilidade de ter reação adversa, né? Aí tá como exemplo, hipoglicemia após o uso de hipoglicemiante. Então, é uma coisa meio óbvia, né? A pessoa vai ter que reação, ela vai ter uma hipoglicemia, ela passou mal porque abaixou demais a glicemia dela usando um hipoglicemiante. Então, se você reduzir a dose, acaba esse efeito. É bem isso, tá? São as reações mais comuns. Já no tipo B, os efeitos farmacológicos, eles são anormais ou eles são inesperados. Então, esse tipo de reação é que é a reação adversa, você não está esperando. Ela normalmente ela está fora da bula, não dá para você prever que isso pode acontecer, né? Então, por exemplo, uma própria reação alérgica, né? Que são as próprias reações imunológicas, algum tipo de intolerância. Então, algo que você não espera, alguma coisa grave. Tipo A, mais branda, esperada, controlável. Tipo B, inesperada, forte, né? Que a pessoa pode precisar de um atendimento hospitalar, de um atendimento de emergência por conta dela, ok? Então, ela tem essa classificação tipo A e tipo B. Além dessa classificação tipo A e tipo B, que está só subdividida em 2 grupões, as mais leves e as mais graves, existe uma outra forma de classificação, que é em relação à própria gravidade. Então, em relação à própria gravidade, existe ela leve, moderada, grave e letal. Daí você já pode entender que a do tipo B, ela vai ser ou grave ou letal. E a do tipo A, ela vai ser ou leve ou moderada. Né? Uma leve não precisa de antídoto, não precisa suspender a droga. Então, a pessoa está tomando um medicamento e sentiu dor de cabeça em decorrência daquele medicamento. Não precisa suspender, não precisa tomar nada, é só dar tempo ao tempo que o organismo vai se adaptando. Uma reação adversa leve, ela tende a passar com o tempo. Sempre lembrar disso, ok? Sempre lembrar disso, gente, porque quando vocês forem fazer uma indicação e o paciente tiver algum tipo de reação, para você ser um bom profissional, você vai ter que saber lidar com isso. Você vai ter que saber identificar. Então, isso daí não precisa de preocupar, não, né? Isso daí pode deixar que vai passar, pode insistir que vai melhorar, entendeu? A moderada, já é necessário você modificar a terapia medicamentosa, mas não necessariamente suspender o medicamento. Então, por exemplo, a pessoa recebeu um diagnóstico de diabetes e aí o médico passou para ela tomar metformina as 3 vezes por dia. O que acontece? Quando ela toma essa metformina, ela vai sentir enjoo, muitas pessoas vomitam, a pessoa vai ter diarreia. A metformina no início ela dá muita diarreia. Vai ter diarreia e dor de cabeça. Então são esses basicamente as reações da metformina. Se a pessoa sentir isso, você imagina bem uma pessoa que está no seu dia normal de trabalho, toma um remédio para diabetes, sai para trabalhar. Chega no trabalho, ela passa mal, ela vomita, ela tem diarreia, ela tem mal-estar, sensação de desmaio, provocado pelo remédio. Então não é leve, né, gente? A pessoa passou mal. É uma reação moderada. E o que vai fazer? Fulano, nunca mais você toma isso aqui, não. Não, né? Não é isso. Nesse caso, você não precisa suspender, mas você pode modificar a forma da pessoa tomar. Você pode sugerir, não, faz o seguinte, começa a tomar só depois do almoço, ou só depois da janta. Aí você fica aí 1-2 semanas fazendo assim, depois você aumenta a dose, na medida que o organismo for se adaptando. Então, você muda a terapia, mas não suspende o remédio, né? Muda a forma da pessoa estar tomando. Outro exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês, mas
mas vale a pena repetir. Por exemplo, uma mulher que iniciou o tratamento com anticoncepcional. Quando uma mulher vai começar a tomar anticoncepcional, a gente orienta o quê? Olha, você vai escolher um horário e vai tomar mais ou menos naquele horário. Não precisa ser certinho naquele horário. Mas, por exemplo, você escolheu tomar todo dia de manhã, acabou de tomar café, toma. Então, todo dia de manhã você vai tomar seu anticoncepcional. Ou todo dia de tarde, todo dia de noite. Aí a pessoa começa a tomar de manhã. É mais fácil, né? Acordei, tomei café, tomei o anticoncepcional, tô livre. Né? E aí, o que acontece? A pessoa começa a sentir muito enjoo, muita dor de cabeça. O anticoncepcional, ele dá esse tipo de reação no início, é uma reação esperada, ruim, mas esperada, né? Então, o que você pode sugerir? Olha, fulano, toma esse anticoncepcional antes de dormir. Porque a pessoa já vai dormir mesmo, ela não vai acordar com enjoo, entende? Ela não vai dormir mal por causa de enjoo, ela vai estar dormindo, então ela vai passar por aquele mal-estar enquanto está dormindo. Dá para entender? Então, minimiza muito o efeito colateral do anticoncepcional. Eu sempre orientei paciente a tomar anticoncepcional antes de dormir. Sempre orientei. Por causa disso. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu ainda não era farmacêutica. E eu precisei de começar a tomar anticoncepcional cedo, porque eu tinha cisto nos 2 ovários, né? Então, todos os meses quando eu menstruava, eu ficava muito mal, eu ia internada de tanta dor, desmaiava de dor, por causa desses cistos que eu tinha. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional cedo. E aí, o médico me explicou, você vai tomar uma vez por dia, mais ou menos no mesmo horário. Como eu já tinha meio que uma fissura por ler bula, que eu tenho esse troço comigo, acho que desde que eu me entendo por gente, que é ler bula, eu lembro que eu li a bula do anticoncepcional e na bula falava que a mulher no início do tratamento ela poderia sentir náusea, vômito, dor de cabeça. E eu, particularmente, eu tenho pânico de vomitar. Eu detesto passar mal de enjoo. Eu passo mal bem de qualquer coisa. Agora, vomitar, eu detesto. E aí, então, o que eu fiz? O que eu pensei? Eu pensei isso sozinha, tá? Eu não estudava, eu não era farmacêutica ainda, não. Eu pensei assim, eu vou tomar esse troço de noite, porque eu vou tomar e vou dormir, não vou ficar enjoada. E eu comecei a tomar assim. E realmente, depois que eu comecei a estudar, faz total sentido a gente indicar que a pessoa tome de noite. Funciona, né? Pode ser que ela acorde com uma leve dor de cabeça e tal, mas é aquela náusea, aquele enjoo, ela não tem. Então, uma forma da gente fazer numa reação moderada é essa. Você não precisa suspender o remédio a princípio. Você pode mudar o horário de tomar, a forma de tomar, né? Um dia desse, uma aluna minha mandou uma mensagem assim: professora do céu, o médico mandou tomar, tô com o meu ouvido inflamado, o médico mandou tomar um antibiótico, eu tomei, eu vomitei o dia inteiro. Aí eu perguntei para ela, como que você tomou esse antibiótico? Que antibiótico que é? Aí primeiro eu perguntei qual era. Aí ela falou assim, amoxicilina com clavulanato. Aí eu falei, que horas que você tomou esse remédio? Ela, professora, eu acordei e tomei. Você acordou e tomou o antibiótico em jejum? Ela é. Então é por isso que você passou mal. O que você vai fazer? Você vai acordar, tomar café, esperar passar mais ou menos uns 40 minutos, aí você toma o antibiótico. Né? Então, tipo, ou se a pessoa quiser, ela pode tomar um omeprazol em jejum, esperar, tomar café, depois ela tomar o antibiótico. Aí vai minimizar o efeito colateral. Okay. Vai minimizar esse efeito colateral, não, gente. Essa reação adversa. Falei sem pensar. Uhum. Assisti. Espera aí só um minutinho, pessoal. Uhum. Agora, quando a gente fala de uma reação... Ô, gente, agora que eu tô vendo as mensagens aqui, o Sérgio falou que quer trabalhar no hospital, a Ivone falou que quer o hospital ou se não indústria.
A Caroline falou que também quer, e a Letícia quer área de estética. Letícia, muito sua cara querer área de estética, sabia? Muito sua cara mesmo. Muito legal, muito bom. É bom que a gente fica variado, né, na distribuição aí dos serviços. Indústria está crescendo muito aqui no estado. A gente teve uma professora na faculdade um tempo atrás, que ela trabalhou muito tempo na área de indústria. Aí agora, esse ano, ela foi convidada para trabalhar na Pfizer lá na Irlanda. Ela foi embora para a Irlanda trabalhar, tá? Rica, né? Super feliz e contente trabalhando nessa área. Vale muito a pena também. E aí, quem trabalha na indústria tem que conhecer de reação adversa, tá? Com certeza tem que conhecer. E mesmo Letícia, que quer trabalhar na área de estética, é importante conhecer reação adversa, porque alguns tratamentos estéticos podem promover reação adversa. Por exemplo, você aplicar Botox pode dar dor de cabeça, né? Uma vez eu apliquei Botox, né, gente? Eu ganhei de presente do meu marido ano passado, eu ganhei de aniversário uma aplicação de Botox. Aí fui toda bela para fazer a aplicação de Botox. E aí eu escolhi o que eu queria fazer na testa, né? Tipo, eu não tenho muita ruga não, mas dizem que o Botox é bom exatamente quando você não tem muita, para não dar, né? Aí eu fui fazer e eu ganhei de presente de aniversário. Então, imaginem vocês que eu fui no dia do meu aniversário, de manhã, aplicar Botox. Eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, sem saber o que que era. Eu não sabia o que que era. Eu, poxa, cara, no dia do meu aniversário, eu tava alegre e contente, eu com uma dor de cabeça, parecia que minha cabeça ia explodir. Mas era do Botox. Depois que a menina que me aplicou, que eu apliquei com uma dentista, ela falou, não, o Botox ele pode dar dor de cabeça sim, mas ela não me avisou isso antes. Se ela tivesse me avisado, eu falei, não, então não vou aplicar hoje não, deixa eu aplicar isso outro dia. Né? Então é importante a gente saber que pode causar reação, que tipo de reação que pode causar, né? Qualquer procedimento estético, mesmo sendo alguma coisa em nível de pele, ele pode dar reação adversa séria, às vezes alergia e tudo mais. Então é importante sim a gente conhecer. Aí, resultado, né? Eu penso assim, nunca mais vou aplicar esse troço na minha vida, porque, gente, foi uma dor de cabeça que vocês não estão entendendo. Peraí, deu pau aqui de novo. Vocês estão me ouvindo, né? A senhora queria ficar novinha. Queria, tá vendo, Cleves? Queria, ganhei, fiz, ano passado fiz 37, né? Aí meu marido, para me consolar, me deu um botox de presente, que eu tava ficando velha, né? Mas aqui, a dor de cabeça foi tensa, tá? Sem brincadeira nenhuma, Foi doeu parar com a pra bolsa caramba. de gelo na cabeça. Verdade. Ai, ai. Mas mulher tem umas bobices, né? Enfim, é uma área, a estética, o bom da estética é que é uma área que não entra em crise. Você vê que as pessoas economizam em um monte de coisa, principalmente mulher, mas elas querem ficar belas, né? E aí gastam uma nota com isso. Então vale a pena. No caso da reação adversa grave, ela pode ser fatal. Se ela pode ser fatal, a gente precisa suspender, né, o tratamento daquele paciente. A gente precisa suspender o uso daquela medicação que está causando aquilo. O que, que eu dou de exemplo sempre quando a gente fala numa reação adversa grave? Eu sempre falo da alergia. A alergia, você precisa de parar de tomar o medicamento, porque a alergia é uma coisa muito incerta, não dá para você ter uma previsão, né? Tem gente que pode ter alergia a alguma coisa e depois essa alergia sumir. E tem gente que pode nunca ter tido alergia a nada e essa alergia começar hoje. Entende? Então, a alergia é um negócio muito complicado, é uma reação do sistema imunológico, você não tem como prever isso. Então, o que, que eu falo? Se a pessoa tomou um medicamento e ela teve uma reação alérgica que for de coceira na pele, que é a reação alérgica mais simples, a gente suspende o tratamento daquela pessoa, porque a tendência é aquilo se agravar se a pessoa continuar tomando, e não de parar, como é um outro tipo de reação diversa, né? Então, tipo, pode ser que pare, porque a reação alérgica ela é muito imprevisível, mas a tendência ela é de piorar. Então, é uma coisa que requer suspender na hora. Ah, eu tomei um remedinho lá, e aí fiquei com o braço todo empolado. Nunca mais toma, entende? A gente evita de administrar de novo para que essa alergia não venha a ser pior. Tá? Então, essa é uma coisa que requer suspender. E letal é uma reação que pode contribuir para a morte do paciente.
Então, trazendo bem para a nossa realidade, né, para a nossa atualidade, em relação à letalidade, um paciente que tem problema de arritmia cardíaca, ou um paciente que já infartou, né, ou um paciente que tem um grau de obesidade severa, com problema no coração, tomar hidroxicloroquina pode ser letal para ele, entende? Então, pode ser uma reação adversa esperada, porque está escrito lá na bula que a hidroxicloroquina pode provocar arritmia cardíaca, mas se você administrar esse medicamento num cara que já tem problema cardíaco, pode ser letal. Pode ser que ele não apresente aquela reação, mas o risco passa a ser muito superior ao benefício, entende? Então, isso só vale a pena mesmo se a pessoa já estiver nas últimas, já não tiver mais o que fazer com ela, aí você arrisca porque você não tem o que perder, entende? A pessoa já está mesmo nas últimas, né? Como eu disse. Então, é bem assim. Ivone está me perguntando se o antibiótico combinado com o clavulanato, ele pode dar reação de confusão mental e dificuldades para dormir quando tomado à noite. Pode, Ivone. O clavulanato de potássio, ele vem acompanhado da amoxicilina, né? Então, assim, tipo, só para dar um exemplo do que ele faz. Não é bem ele que é o antibiótico. O antibiótico mesmo é a amoxicilina. O que ele faz é meio que abrir caminho para a amoxicilina agir. Imagine, então, uma bactéria. Então, você tem uma bactéria. Deixa eu desenhar. Agora eu aprendi que eu posso desenhar e vocês conseguem enxergar aí. Olha só o que acontece. Imagine, então, que você tem aqui uma bactéria. Isso aqui é a membrana de uma bactéria. Aí, quando a pessoa toma amoxicilina com clavulanato, esse tipo de bactéria, se a pessoa tomar só a amoxicilina vai bater aqui e não vai entrar. O que o clavulanato faz? O clavulanato vem e rompe essa barreira, a amoxicilina entra e a amoxicilina destrói. Mas o clavulanato permite a entrada dela. Então, na verdade, quem acaba mesmo com a bactéria é a amoxicilina. O clavulanato, ele permite entrar. É mais ou menos isso, né? Isso é um jeito bem simples de explicar como é que é a ação dos dois. E aí, o que acontece? O clavulanato, ele pode causar, ele pode reagir com vários medicamentos, ele tem interação adversa com vários medicamentos, e ele pode sim causar confusão mental, dificuldade para dormir, pode causar isso, né? Por isso que, assim, a gente evita, né, de dar para a pessoa. Você só vai dar se você vê no antibiograma, ou se é uma infecção que é de difícil combate. Exemplo, infecção de ouvido, se você der só amoxicilina, não resolve. Infecção de ouvido tem que ser acompanhada do clavulanato. A bactéria que provoca é um tipo de bactéria que precisa do clavulanato, né? E aí, por exemplo, uma mulher que está grávida, está com infecção urinária. A infecção urinária, a gente usa normalmente ciprofloxacino, norfloxacino. Só que esses medicamentos, eles são totalmente proibidos na gravidez. Não pode usar na gravidez. Aí a gente opta pela amoxicilina com clavulanato, porque a amoxicilina sozinha também não resolve infecção urinária. Então a gente opta pelo clavulanato, porque na gravidez ele não tem problema, mas ele pode dar essa reação de dificuldade para dormir, de agitação, de confusão mental. O médico não quis acreditar que estava acontecendo, e o farmacêutico que deu atenção. Pois é, gente, acontece que o farmacêutico é que sabe dessas coisas mais, né? E acaba que sabe por experiência. Olha, quando eu saí da faculdade, eu não sabia disso. Eu não sabia dessa ação do clavulanato. Você vai sabendo por experiência, alguém que sente te conta, aí você vai pesquisar, né? Você não vai ficar pesquisando qual remédio que dá que tipo de reação, porque você não vai decorar isso. Mas com a experiência você vai sabendo, né? E aí, às vezes, o médico mesmo nem fica sabendo, é mais o farmacêutico mesmo. É bem isso. Nós somos profissionais muito importantes. É porque, às vezes, a gente mesmo não se deu conta disso, né? E aí a gente reclama que a sociedade não valoriza, que o salário não é bom e tal, mas às vezes a gente mesmo não sabe o valor que a gente tem, né? Isso influencia muito. E eu acredito, que com essa situação que a gente está passando da pandemia, que em várias cidades
está com bloqueio de serviço de saúde, que só está atendendo na farmácia. Eu acho que agora as pessoas vão começar a mudar a cultura do que é o farmacêutico, entendeu? Como essa aluna que eu comentei com vocês, que falou, professora, a gente está aqui na farmácia, que parece um hospital. Tudo que as pessoas sentem, elas estão buscando na farmácia, elas não têm para onde ir. Então, eu acho que agora sim é um momento muito importante para a profissão, porque isso está acontecendo na cidade dela, que é lá perto de Manaus, mas isso está acontecendo em São Paulo, que já está o caos, isso já está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E, graças a Deus, ainda não aqui. Mas, de uma forma geral, contribui muito para as pessoas entenderem o que o farmacêutico pode fazer de diferente, né? E nós podemos estar na linha de frente, nós podemos identificar. A gente pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, seus sintomas condizem com o Covid, fique em casa, toma uma dipirona, faz nebulização se sentir falta de ar. Se não melhorar, você busca o atendimento médico, entende? E agora até teste, né? Pode fazer o próprio teste na farmácia. Então, imaginem vocês a importância, a dimensão que ganha a nossa profissão com isso, entende? É uma situação grave, é uma situação crítica, mas a gente já sabe que toda crise, ela traz inovações. E eu acredito que nessa crise que a gente está passando do Covid, uma das inovações que vai ter vai ser a maior valorização do farmacêutico. Esse que está dentro da farmácia, esse que faz papel de médico, sabe? O tempo todo, esse que ajuda a identificar, indicar remédio e por aí se vai. Gente, nós já falamos sobre isso, né? Vou dar uma pincelada. Fatores que predispõem ao risco de reações adversas. Quem mais pode desenvolver reação adversa? Recém-nascido e criança, né? Por quê? Porque, gente, uma criança, um recém-nascido, os órgãos não estão completamente formados. Ele não tem, a criança não tem a massa muscular ainda totalmente, o tecido adiposo. É tudo diferente do organismo que já está formado, né? Uma criança, a partir de 7 anos de idade, ela já tem uma formação corporal mais próxima do que ela vai ser quando adulto, mas ainda está em desenvolvimento. Então, tipo, os medicamentos que são usados para criança são feitos cálculos de dosagem. Então, quando a gente fala de adulto, o adulto ele tem uma dose padrão. Essa dose padrão, ela vai a partir mais ou menos de 45 quilos. A partir de 45 quilos, a dose é uma dose de adulto, é comprimido, é uma dose padronizada. Então, uma criança de mais ou menos 12 anos, 13 anos, ela tem em torno disso, 40, 45 quilos, tá? Então, o padrão, ele passa a ser a partir de 45 quilos. Abaixo disso, 1 quilo. Criança prematura, 1,5 kg, 2 quilos. É feito só cálculo, não é feito teste do medicamento, entende? E aí, o que você sabe que funciona para aquelas crianças recém-nascidas é baseado em sistemas de notificação de reação, entende? Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado redobrado na hora de fazer administração em medicamento infantil, por conta dessas questões, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler sua pergunta, Ivone. Essa ramificação do Covid, essa doença que está surgindo em crianças que passaram pelo Covid. Então, eu li bastante a respeito disso, porque eu tenho uma criança em casa, né? Então, a gente já fica assim, se preocupado, se programando. Gente, se acontecer alguma coisa, eu tenho que ficar... Depois, se a gente vira mãe, a gente fica um bicho besta, né? Medroso pra caramba. E o que eu vi, assim, é que muitas crianças estão desenvolvendo pós-Covid, que agora que está se vendo se tem uma relação, não é certo, né? Porque a gente já sabe que a criança é que menos manifesta sintomas de Covid, sintomas respiratórios. Então, essa minha aluna que mora perto de Manaus me falou, ela teve Covid, o marido, a mãe, os 2 irmãos, e a única pessoa da casa que não teve problema foi a filha dela de 4 anos. A filha dela não apresentou sintoma. E ela disse que é uma coisa que você vê geral. Criança não está ficando grave. Só que aí, o que está acontecendo?
As pessoas estão observando que depois do Covid, a criança ela manifesta alguns sintomas renais, alguns sintomas pulmonares, né, pós-Covid. Só que assim, ainda está em estudo, entendeu? Ivone que perguntou, né? Ainda está em estudo, Ivone, a gente não tem certeza, mas seria por lesão causada pelo próprio vírus, né, que viria depois, algum problema renal. Quando eu souber melhor, quando eu conseguir alguns artigos mais confiáveis, a gente comenta de novo sobre isso, tá bem? Então, a gente já sabe, criança e recém-nascido tem uma predisposição maior a desenvolver reações adversas, né? Idosos, a gente já falou disso, os idosos, eles têm alteração na farmacocinética do medicamento, porque os órgãos já é o contrário das crianças. A criança, o órgão ainda não está desenvolvido. O do idoso, os órgãos, eles já estão mais... As funções dos órgãos já estão um pouco mais comprometidas. A função renal é mais lenta, a função hepática é mais lenta. Então, isso pode... outra coisa, eles têm muito mais tecido adiposo. O tecido adiposo, que é a gordura, ele tem a capacidade de reter alguns medicamentos por mais tempo. Todo medicamento que é muito lipossolúvel, igual o remédio que a gente toma para sistema nervoso, que eles são bem lipossolúveis, esses medicamentos, eles tendem a ficar armazenados por mais tempo no tecido adiposo. Esse armazenamento por mais tempo, ele pode causar um efeito cumulativo, tóxico para o idoso, pode sobrecarregar o fígado, pode sobrecarregar os rins, entenderam? Então, o idoso, ele tem uma propensão maior também de desenvolver reação adversa. Em relação ao gênero, é porque a gente sabe que... Ô, Ivanildo, eu não vou fazer intervalo, não. Eu vou direto, eu já estou terminando já. Porque a gente demorou muito para começar. Aí eu não vou fazer, não. Eu vou direto e já estou terminando. Estou no 10º slide, tá no finalzinho já. Então, olha só. A mulher, ela tem mais reações adversas a medicamentos quando comparada aos homens. Por conta de hormônio, por conta de estrutura corporal, no sentido de que a mulher, ela tem mais, normalmente, tá? Ela tem mais massa, mais tecido gorduroso do que o homem tem mais massa muscular do que a mulher usa anticoncepcional que altera a função hormonal dela. Então, por conta disso, acaba que o organismo feminino, ele tem uma fragilidade maior em relação aos medicamentos, né? As gestantes, a gente sabe que gestante, a gente tem que evitar dar medicamento para gestante, né? O que acontece? A gestante, ela está proibida de tomar remédio? De jeito nenhum. Ela tem que tomar em várias situações. Se ela tiver uma infecção urinária, ela tem que tomar antibiótico, né? E aí, por quê, gente? A gente tem medo de dar porque a gente não sabe a reação que vai ter na criança, via de regra. Então, o que eu falo? Muitos farmacêuticos têm medo de fazer indicação para grávida. O que eu falo? Tem uma regra, existe uma regra de indicação. A primeira regra é: você só vai indicar medicamento em último caso. Se ela tiver com dor de cabeça e aguentar a dor de cabeça, ela fique com a dor de cabeça, vai deitar, fica no escuro. Se ela não estiver aguentando, ela vai tomar o paracetamol. Se ela não estiver aguentando, ela vai tomar a dipirona. Entende? Então, existe uma regra. O que você tem que saber em relação a essa regra? Você tem que saber que existe classificação de risco de medicamento para grávida. São 5 classificações: A, B, C, D e X. São 5 classificações. D e X, que são as 2 últimas, jamais grávida pode tomar. Jamais. C, quem decide se ela vai tomar ou não é o médico. Por quê? Foram feitos testes em animais, não foram feitos testes em mulheres e alguns animais tiveram reação. Então, a classe C, só o médico que pode definir se o risco que ela vai correr supera o benefício ou se o benefício supera o risco. Classe A e B você pode indicar sem medo. Entende? Então, professor, como é que eu vou saber? Pega a bula, joga no Google. Classificação de risco de gravidez A. Então tá tranquilo, pode tomar. Classificação de risco de gravidez B. Então tá tranquilo, pode tomar. Entende? Isso se você não tiver experiência, porque com o tempo você já vai começar a perceber o que obstetra sempre passa,
que obstetra não passa, né? E obstetra passa muita coisa de classe C. Dipirona é classe C. E dipirona é muito utilizado por grávida. Grávida que tem enxaqueca toma dipirona o tempo inteiro, né? O Dramin é classe B, mas Digesan, que é a bromoprida, é classe C. E obstetra passa muito Digesan para grávida, entende? Então, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, eu sou farmacêutico, classe A e B eu posso dispensar. Classe C com médico. Classe D e X, nunca, jamais. Entende? Por quê? A gestante, ela tem alteração farmacocinética do medicamento, porque ela tem aumento do fluxo sanguíneo corporal, isso interfere na distribuição do medicamento, porque ela tem vários fatores hormonais que interferem na metabolização do medicamento, e porque ela tem uma criança dentro dela, que pode ir o medicamento para a criança intoxicar e causar má formação, e por aí se vai. Então, sempre você vai fazer essa classificação. O que você tem que gravar na sua cabeça? Eu só posso indicar A e B. Pronto. C é o médico, D e X ninguém. Ninguém pode passar, ok? Simvastatina é D. Simvastatina é classe D. Não pode ser usado por grávida, causa efeito teratogênico. Remédio simples, né? Mas não pode ser usado. Outro fator que predispõe ao risco de reações adversas são as patologias que as pessoas têm. As patologias podem acometer diversos órgãos diferentes. Então, se a pessoa tem insuficiência renal, que a gente falou na aula passada, se a pessoa tem insuficiência hepática, se a pessoa é diabética, tudo isso vai interferir no metabolismo dos medicamentos. Então, pode dar reação adversa na pessoa com mais facilidade. As notificações, então, pessoal, a gente falou também na aula passada, né, que existem essas notificações, por isso que eu falei que fica um pouco repetitivo o conteúdo. Essas notificações, elas são importantes, então, para que a gente saiba as reações que os medicamentos podem vir a causar, mesmo pós-pesquisa clínica. E aí, tem alguns conceitos que a gente tem que saber para notificar. A gente tem que saber o que vem a ser um incidente, o que vem a ser o evento adverso e o que vem a ser a queixa técnica. Então, o incidente é qualquer coisa que poderia ter resultado ou resultou num dano à saúde do paciente. Então, um erro de dosagem seria um incidente, né? Uma reação adversa causada por um incidente. Um evento adverso já é um incidente que causou dano, que já causou dano, já promoveu esse evento adverso. E a queixa técnica é quando o farmacêutico ou o profissional de saúde observa que tem algum problema no produto. Eu falei de queixa técnica na aula passada, né? Você identifica que o produto tá turvo, ou se o comprimido está esfarinhando, você vê que tem um problema com o próprio medicamento. Né? O incidente é um erro, provavelmente é um erro de prescrição, de dosagem e tal. E o evento é o que a pessoa realmente sentiu. Então, esses dados a gente coloca na notificação, a gente explica na notificação, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre exemplos de incidentes e eventos adversos que podem ser notificados lá na Anvisa. Queda do paciente em ambiente hospitalar é notificado, tem que ser notificado. Incidente ou evento em procedimentos hospitalares, então algum problema que pode ter dado na hora de fazer um procedimento, de intubar, de dar ponto, de administrar o medicamento e tudo isso. Úlceras decorrentes de feridas provocadas pelo tempo prolongado sentado ou deitado. Então, o paciente que fica deitado muito tempo pode desenvolver feridas na pele, né? Ele tem que ser virado toda hora para que isso não aconteça. Tem que ser um ambiente climatizado e tal. Reação adversa ao medicamento, inefetividade do medicamento. Então, tá lá escrito que o remédio, o clopidogrel funciona no coração. Aí a pessoa está tomando e não está tendo resultado, né? Está tomando na indicação correta e não está tendo resultado. Isso é uma inefetividade terapêutica. Erros na hora da administração do medicamento ao paciente, sendo que esse erro provocou ou não dano à saúde, ele deve ser notificado.
Evento adverso durante o uso de algum material médico hospitalar. Então, se o paciente tem reação, sei lá, foi feito um curativo e o paciente teve reação alérgica ao esparadrapo, isso precisa ser notificado. Reação transfusional decorrente de transfusão sanguínea, então algum problema que dá na hora da transfusão. Evento adverso devido ao uso de algum cosmético. Então, a pessoa usou algum cosmético e teve reação adversa, isso tem que ser notificado. E evento adverso de saneantes, que é quando a pessoa desenvolve algum problema por utilização de saneantes, né? De desinfetante e por aí vai, né? Esses Baygon da vida e por aí vai. Exemplos de notificações de queixa técnica que pode ser feita na Anvisa. O produto com suspeita de desvio de qualidade, como eu disse, está esfarinhando, está turvo, né? O produto que está com suspeita de estar sem registro, então chega um remédio para você lá no hospital, na hora que você vai conferir a caixinha do remédio, cadê o registro da Anvisa? Você não está achando em lugar nenhum, né? Então isso daí tem que ser notificado, você não pode usar um remédio sem registro. Suspeita de produto falsificado, e suspeita da empresa que está te vendendo não ter autorização para funcionar. Então, tudo isso precisa ser notificado também no sistema da Anvisa, tá? E lá nesse site você consegue notificar as reações adversas a medicamentos, a inefetividade terapêutica, a ausência ou até mesmo a redução de uma resposta que já era esperada na bula. Gente, esse caso da hidroxicloroquina na COVID, a gente sabe que não está funcionando bem por conta das notificações. Esse tipo de notificação não acontece só aqui no Brasil. Cada país tem o seu sistema. E é por isso que a gente sabe que tá tendo inefetividade terapêutica. Está sendo utilizado e não está sendo eficaz. Né? E aí podem ser também notificadas essas queixas técnicas, tá certo? Para a gente finalizar a aula, eu vou explicar para vocês, então, como é que é feita a pesquisa clínica para ser lançado esse medicamento no mercado. Então, veja bem, o que é um estudo clínico? É uma investigação em ser humano, né, objetivando descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos clínicos ou qualquer tipo de reação que o paciente vai ter durante o uso desse medicamento. Então, olha só, existem 4 fases durante essa pesquisa clínica. A fase pré-clínica, que é chamada também de fase 0, é o teste feito em animais, ok? Então, vai ser o uso daquele medicamento em animais. Depois disso, quando esse medicamento ele é aprovado nessa fase pré-clínica, aí ele vai para a fase 1. A fase 1, ela é feita com voluntários sadios e com pacientes que apresentam a doença, mas que já estão estáveis. Então, vamos supor que esteja sendo lançado no mercado um medicamento para hipertensão. Né? Então, como é que vai ser feito? Primeiro no rato, primeiro no animal, depois vão ser chamados, convocados, pacientes saudáveis, que não tem nada, e pacientes que são hipertensos, mas que estão com a pressão controlada. Ok? Já tomam remédio, a pressão dela tá boa. Essa é a fase 1. Aí vai ser analisada a tolerabilidade, vai ser analisada a segurança desse medicamento. E é óbvio que para fazer esse primeiro teste tem que ser em alguém que está saudável, porque se tiver reação, aguenta, né? Se a pessoa já estiver debilitada, não vai aguentar. Essa é na fase 1. Na fase 2, a gente vai ter, então, a população-alvo. Então, aí eu vou testar no hipertenso, né? Vamos falar da COVID? COVID nem teve fase 0, né? Tem alguns lugares que estão pesquisando na fase 0, mas muitos já foram, vamos ver o que tem aqui e vão testar, né? Fase 1, voluntários sadios, que muita gente se inscreveu, se candidatou para fazer teste para COVID. Fase 3, vamos botar em quem está doente para ver se vai dar certo, né? Fase 2, perdão, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se acho que está descrito aqui. Então, ó, fase pré-clínica, então tem primeiro os testes em vida, depois vai para o animal. Fase clínica, tem essa fase 1, que vai ser feita em humanos, de 20 a 100 pessoas,
Nessa etapa vai ser analisada a tolerância dos voluntários saudáveis que estão sem a doença e vai saber também qual é a maior dose que pode ser administrada, a menor dose, a duração do efeito no organismo, tudo isso é contado, é anotado, tá? Se esse medicamento for aprovado nessa fase, então a gente vai para a fase 2. Na fase 2, já vai para o paciente com o objetivo de buscar o potencial da medicação. Então, olha só a diferença. Na fase 1, pegou pessoas saudáveis, que não têm a doença, para você ver até que dose pode chegar, ou qual a menor dose para fazer o efeito. Agora, deu certo, é um remédio seguro, tem pouca toxicidade, aí vai para a fase 2. Na fase 2, a gente pega os pacientes... Opa, peraí. Na fase 2, a gente pega os pacientes que já têm a doença. Então, o objetivo aqui é buscar o potencial terapêutico da medicação. Participação de 100 a 200 pacientes. Né? E aí tem que considerar toda a diversidade daquelas pessoas que estão ali. Homem, mulher, gordo, magro, preto, branco, e por aí se vai. Na fase clínica 3, aí, essas fases, os testes, eles são internacionais. Vários centros de pesquisa no mundo fazem o mesmo teste. E tem que ter pelo menos 800 pessoas. Aí aqui vai ser vista a via de administração, já vai ser colocada a dose correta, que já vai ter sido testada lá na fase 1, contraindicações, efeitos colaterais, indicação terapêutica, qualquer coisa que tenha respeito com o produto, né? Com os demais do mercado, uma comparação com outros medicamentos. Então, quando você pega uma bula de um medicamento para ler, no início dela, ela vai falar dos estudos que foram feitos com aqueles medicamentos. Então, se você for ler a bula da atorvastatina é um remédio para colesterol. Se você for ler a bula da atorvastatina, os estudos estão comparando ela com a simvastatina, que foi o medicamento para colesterol antes dela. Então, ali tem as comparações, entende? Nesses estudos que se fazem essas comparações, para saber se o remédio é melhor, se é pior, se ele faz efeito mais rápido, se ele demora mais para começar o efeito. É assim que vem. Vocês já assistiram algum vídeo que eu fiz para o canal do YouTube? Tem um vídeo que eu fiz lá, que eu botei uma comparação entre omeprazol, pantoprazol e lanzoprazol. Esse vídeo, eu acho que ele é o mais visualizado do meu canal. Como que eu fiz aquele vídeo? Muito fácil, muito rápido. Eu peguei a bula dos 3. Porque a bula dos 3 vai mostrar exatamente a comparação entre os 3. E aí, eles não vão... lá na bula não vai estar relatado, né? A diferença que eu faço lá no meu vídeo, que eu deixo fácil, é porque eu identifico quais foram as diferenças. Eles não relatam, eles só falam. Tipo assim, num estudo com 2.000 pessoas envolvendo duplo cego, né? Ninguém sabia quem estava tomando o quê. Num estudo duplo cego, comparando entre omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, percebeu-se que o pantoprazol teve início de ação mais rápido, nananana. Aí eu vou e separo. Aí na hora que eu estou escrevendo meus textos, eu vou e separo. Então, qual é mais rápido? Pantoprazol. Aí eu vou lá e vejo qual é o que dura mais tempo o efeito, o omeprazol. Qual é o que faz tal coisa, é aquele. Entende? É assim que eu faço, pela bula, porque na bula mostra. Esses estudos de fase clínica 3 vêm na bula do remédio. Né? Por isso que eu falo que eu tenho fissura com bula desde que eu era nova, tipo, desde que eu tinha acho que uns 15 anos ou menos. Eu tenho uma fissura com bula e eu falo que é a melhor coisa pra gente ler. Ali tem tudo que você precisa saber do remédio. Né? Tem coisa que você não acha não, tá? Tem coisa que é difícil pra caramba. Tipo assim, vieram me perguntar assim, professora, qual é a diferença de tartarato, fumarato, M-tartarato? Cara, aquilo ali foi tenso para poder achar uma resposta assim certa, né? Eu tive que ler bula pra caramba para poder identificar qual era o que absorvia mais rápido, qual era o que demorava mais para sair do corpo, sabe? Então, tipo, mas é na bula que a gente acha. Via de regra, é na bula que a gente acha. Tá? Então, lá vai ter, nessa fase 3, é que vai haver esse tipo de comparação, onde você vai saber para que serve tal remédio, qual que é melhor que o outro, compara-se 2 da mesma classe,
compara-se 2 ou 3 de classes diferentes que têm a mesma indicação, é nessa fase 3. E na fase 4 é depois da comercialização do produto. Então, ele foi aprovado no animal, in vitro, depois no animal, depois ele foi para paciente saudável, depois ele foi para paciente doente, e depois ele foi para um grupo internacional, vários centros de pesquisa em outros países, e que vão comparando remédios que já existiam com esse novo, né? E aí vai para o mercado, aprovou, foi para o mercado. Depois que ele vai para o mercado, a fase 4, ela vai ser definida através desse sistema de notificação. Entende? Se funcionou, se não funcionou, né? Então, vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, eu já falei sobre esse exemplo, mas agora eu vou falar explicando nas fases, né? Queria-se descobrir um medicamento que fosse eficaz para a pressão, para hipertensão, né? A pressão alta pulmonar. Pressão alta pulmonar é de difícil identificação, tem poucos sintomas, né? Então, para a pessoa descobrir que ela está com a pressão alta pulmonar é difícil. E o tratamento sempre foi um tratamento limitado, sempre foi um tratamento muito difícil. Então, a Pfizer começou a pesquisar um medicamento, uma fórmula, para ser mais eficaz no tratamento da hipertensão pulmonar. E aí, então, começou fase in vitro, com o medicamento sildenafila. Então, ele começou a pesquisar esse Sim, Wanderson, a fase 4 é a farmacovigilância, isso aí. Então, a Pfizer pegou a sildenafila, testou in vitro, pegou a sildenafila, testou em animais, tudo certo, diminuindo a pressão legal. Pegou na fase clínica 1 a sildenafila e colocou para um monte de paciente, né, cerca de 200 pessoas mais ou menos, a sildenafila, homens e mulheres, para averiguar o potencial de diminuir a pressão pulmonar. E nessa primeira fase, o que os pesquisadores da Pfizer perceberam? Que todos os homens daquele grupo desenvolveram como um efeito colateral, então eles tiveram a diminuição na pressão arterial pulmonar, mas eles tiveram ereção. Todos os homens tiveram ereção. Então, nessa fase 1, eles testam doses. Eles vão colocando uma dose menor, eles vão colocando uma dose maior. Então, nessa fase, as pessoas são sadias. Colocou o sildenafila numa dose elevada, o que aconteceu? Ereção nos homens. Então, o que a Pfizer percebeu ali? Que o interesse clínico maior seria para impotência. Teste em animais, não, em rato pode. Rato tem que ter, alguém tem que se sacrificar, né, para o ser humano sobreviver. É o rato. Então, aí, o que aconteceu? Eles perceberam o que nessa fase? Que a sildenafila, na dosagem de 5 miligramas, ela causava a diminuição da hipertensão pulmonar. Mas ela, na dosagem de 25, na dosagem de 50, ela causava ereção nos homens. Então, aí, é daí que veio o Viagra. Que aí a Pfizer pegou e fez 2 estudos. Um para hipertensão, um para ereção. E o Viagra foi o primeiro medicamento lançado no mercado para ereção. Né? E foi detectado assim. Então, é um exemplo de que, na hora da pesquisa clínica, se descobre se aquele remédio é bom mesmo para aquilo, ou se ele é bom para outra coisa, ou que tipo de efeito que ele tem, que tipo... No caso da ereção, no sildenafila, ele foi um efeito colateral. Todas as pessoas que tomaram, todos os homens que tomaram, tiveram ereção. E aí veio o Viagra, né? Então, esse é o exemplo do que acontece para descobrir um medicamento e tal. E a gente tem também aquele exemplo que eu já comentei com vocês, e que podemos falar até do Vonal de novo, mas eu já falei com vocês de um remédio antigo, que era chamado Vioxx, passou por todas essas fases, foi aprovado. Quando chegou no mercado, depois de meses, no caso do Vonal, depois de anos, foi associado o problema relacionado a ele. No caso do que eu falei para vocês do Vioxx, as pessoas começaram a morrer de ataque cardíaco fulminante. E nesse caso do Vonal,
testado e tudo mais, aprovado, um monte de criança começou a nascer com problema, né? Então, ele já está na fase 4, ele já está na fase clínica, ele já está sendo usado, né? Não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram em alguma disciplina aí falando sobre o SUS, que o SUS, ele tem uma prerrogativa, né? Uma das coisas que o SUS ele precisa seguir, uma das regras que o farmacêutico do SUS precisa seguir, é que ele só pode adquirir medicamentos que tenham a segurança clínica comprovada. O que significa isso? O remédio ele tem que estar no mercado, sendo comercializado, pelo menos há 5 anos. Por isso que no SUS, você não acha lançamento. Você não acha remédio de lançamento. No SUS, você não acha Vonal, você acha Dramin. Mas Vonal você não acha, não. Porque primeiro tem que ficar 5 anos no mercado para ter certeza que aquele remédio não causa problema. Quando se está 5 anos no mercado, aí depois disso é que pode entrar para a lista do SUS. Né? O SUS ele preconiza muito, ele prioriza muito que se tenha remédios seguros e eficazes. Então, eles só entram para a lista do SUS depois que eles deixam de ser lançamento, depois que eles já estão no mercado. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. O SUS, se você lê a legislação do SUS, você se apaixona. Eu me apaixonei pelo SUS na faculdade. Quando você vai trabalhar, você vê que não é daquele jeito, porque o SUS não é o papel, o SUS são as pessoas, né? São os funcionários públicos, e aí a coisa fica feia. Mas no papel ele é muito bem elaborado, ele é muito bem pensado, ele pensa na segurança das pessoas, ele pensa numa sequência de atendimento óbvia e imitada em vários países no mundo. Só que aqui não funciona porque as pessoas não seguem, né, o que tem que ser feito. As pessoas que eu digo assim, os próprios governantes, os próprios profissionais que são concursados, por aí vai. Mas assim, no papel, ele preza pela segurança. Então, para um remédio ser inserido numa lista do SUS, ele tem que ser seguro, ele já tem que ter passado nessa fase clínica, que só vai passar 5 anos depois que ele já está no mercado. Né? 5 anos de notificação. Aí sim ele passa. E aí, então, pessoal, por fim, acabando a nossa aula de hoje, depois de muita confusão para conseguir começar, né? A gente tem educação sanitária, que é quando a gente faz todo aquele processo que nós conversamos na aula passada. Quando o profissional, ele se dedica a fazer o seu processo de educação sanitária, né, de se especializar, de estudar, de fazer cursos, de ser cada vez melhor e de levar esse conhecimento para a equipe de saúde e para o paciente. Desde 1996, os pacientes, eles ganharam esse direito constitucional de receber educação sanitária. Então, vocês veem que os postos de saúde, eles fazem reunião com gestante, reunião com hipertenso, reunião com diabético, eles fazem ações, né? Isso em nível de SUS, eu estou falando posto de saúde, porque em nível de SUS é obrigatório prover ao paciente a educação sanitária. Então, tem essas reunião de gestante, sempre tem, reunião de hipertenso, praticamente uma vez por mês tem, né? Com o objetivo de educar o paciente para ele tomar decisões, para ele melhorar a vida dele, para ele poder saber o que ele pode ou não fazer, né? O que agrava a condição dele ou não. E aí, quando a assistência farmacêutica foi implementada por força de lei, né, desde 2001, e depois, em 2004, quando veio o Plano Nacional de Saúde, ele inseriu o farmacêutico nessa educação sanitária. Então, nós fazemos educação sanitária. Mesmo quando a gente trabalha em empresas particulares, em farmácias, a gente faz educação sanitária todas as vezes que a gente ensina o paciente sobre remédios, sobre como se comportar em relação à doença dele, sobre quais os hábitos de vida que ele precisa ter para ele ser para ele ter qualidade de vida, e por aí vai. Ok, povo? É isso. Até encerro a minha exposição aqui. Alguma pergunta? Me desculpem pelo início de hoje, que foi bem conturbado, muita confusão aqui, mas no final deu tudo certo, né? Isso aqui é importante. Querem perguntar, pessoal?
Ok, então, gente. Então, eu vou parar a gravação agora. E é isso. Encerramos assim. Um excelente dia para todos.